Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Cantinho da Lê. Gente, hoje é sábado, vim aqui na reunião da Júlia, na escola dela, cheguei cedo, cedo assim no horário, né? E, gente, eu estudei aqui já. Estudei aqui já. Eu vi a professora dela lá embaixo. Tem quase ninguém. Tem quase ninguém aqui. E que eu ia falar também. Eu tenho que fazer a rematrícula da Júlia. Rematrícula não, tem que fazer a rematrícula e pedir transferência. Ela vai estudar em outra escola agora. O rapaz disse que a sala é 11. Eu estudava na sala 10. Penúltima sala eu estudava. Sala 10 ou 9 eu estudava. Vamos lembrar, né? Aqui como que é. Tem uns negócios para guardar material. Foi bom porque eu estudei aqui. Deixa eu ver se tem gente. Só eu. Era bom o tempo que eu estudava aqui. Virar a câmera para mostrar para vocês. Eu deixei o carro aqui dentro, que o portão estava aberto. Eu falei, será que é para os pais deixar o carro aqui? Ah, eu deixei. Normalmente não é, deixa o carro lá fora. Eu vendia lacinho aqui embaixo, ó. Depois desse muro aqui. Tem um ponto de ônibus aqui, aí eu ficava vendendo lacinho ali. Será que tem alguém vindo já? Deixa eu ver. Professora, bem-vindo. Professora, bem-vindo. Nossa, a sala é o contrário. As mesas tá virada pra frente aqui. Bom, deixa eu esperar ela aqui, né? Minha cara que inchada, meu Deus. Como eu acordo inchada, gente. Dormi pouco também. Vamos dormir quase 2 horas da manhã. Pra acordar às 7. Gente, cheguei em casa já. Ainda com a cara amassada de sono. Dormi bem pouquinho essa noite, ainda acordei de madrugada. Agora é 9h37. Cheguei, tô aqui no carro ainda. Marcos e as crianças estão deitados, estão dormindo. A Júlia queria ir comigo na reunião, mas eu não deixei ela ir. A reunião foi mais, assim, reflexão, puxão de orelha, mas assim, para alertar, né, os pais, tudo, porque é o último ano das crianças lá nessa escola, né? Como eu falei para vocês, eu e o Marcos estudou nessa escola. Eu fiz o segundo e o terceiro ano, em 2005, eu estudei lá. Eu fiz supletivo e terminei em 2019. Mentira, peraí, gente. Eu terminei com 19 anos. Terminei com 19 anos, né, os estudos. E o Marcos também estudou ali. O Marcos estudou? Acho que o Marcos estudou, não tenho certeza, mas acho que sim. Ele falou que sim. Enfim, gente, ela falou bem diferente essa reunião, né? Foi num sábado, às 8 da manhã, né? Ela tentou pegar os pais em casa, né? Porque muitos pais não trabalham final de semana e trabalham durante a semana, então não dá para ir na reunião. E aí, mesmo assim, não foi muitos pais, não. Eu consegui ir, graças a Deus, porque eu não fui trabalhar. E acho que mesmo que eu fosse trabalhar hoje, daria tempo. Daria tempo de eu ir na reunião dela, sim. Porque eu entrava às 11, eu saía de casa às 10h20. 10h20 não, 10h15 mais ou menos. Então daria pra mim ir. Foi muito bom, assim, né? A gente só teve reunião online até agora. Essa foi a primeira presencial. A gente assinou os papéis da formatura que vai ter. A gente conversou um pouco, ela explicou algumas coisas. Ela tava falando sobre os pais estarem educando os filhos, né? Porque a maneira que os filhos vêm falando com os pais, a maneira com que os filhos e os pais se tratam, né? Ela tava falando, vamos prestar atenção porque passa muito rápido. Quando você vê, já passou. Eu sempre falo isso aqui com o Marcos e com a Júlia. Eu procuro ensinar tudo o que eu posso para ela.
até mesmo na casa, que eu falo pra ela, a gente não sabe o dia de amanhã e a gente não sabe até quando que a gente vai ficar aqui. E quantos pais e quantas mães a gente vê que foi embora cedo, de repente nem se preparou com o filho, com a filha, pensou que ia ter tempo e não teve tempo. Então eu já falo sobre tudo com a Júlia, gente, tudo, tudo, tudo. O Nicolas, ele ainda não entende muita coisa, mas eu já procuro falar já pra ele. Eu uso os termos pra ele que é pecado, que é feio, que Deus não se agrada. Por quê? Porque se a gente não se atentar, a gente tem que ter temor de Deus. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, porque já começa já o respeito, né? Ele é mais levado, ele é um menino mais levado, mas a gente tá ali firme, todo dia a gente fala. A gente repete todo dia a mesma coisa, não sei nem quantas vezes por dia, mas a gente tem que ser incansável, né, gente? Porque é um desafio enorme. Eu acho que hoje mais do que os tempos de antigamente, né? Porque antigamente eu acho que muita gente vai lembrar que só do nosso pai e nossa mãe olhar pra gente, a gente já sabia o que ele queria dizer, a gente já sabia que estava errado, que o pai não estava se agradando daquilo, né? Eu mesmo não tive pai, só tive mãe. E assim, minha mãe só dela olhar pra mim, eu já sabia já que não era pra fazer. Antes de sair de casa, ela já falava: "Não é pra fazer isso. Se você fizer quando a gente chegar, a gente vai conversar". E com as minhas irmãs todas foi assim. E eu assim, eu e minhas irmãs todas, eu saí de casa com 18 anos já. E eu apanhei até 18 anos, gente. Não era apanhar pouquinho, não, era apanhar bastante, viu? Era apanhar de ficar com a marca depois. Mas eu fico pensando, a gente sempre respeitou minha mãe. Sempre, sempre, sempre. Mesmo quando ela não estava certa, mesmo quando ela exagerava. E hoje em dia eu fico olhando assim, eu fico pensando. Na época, assim, eu ficava revoltada, mas contida, assim, sabe? Hoje em dia eu fico pensando, assim, muitas coisas que ela fez não apanhar, que muitas vezes eu apanhei desnecessariamente, mas eu fico vendo, assim, o que ela queria passar na maneira dela educar, sabe? E eu agradeço algumas coisas, sim, porque minha mãe, na maneira dela ensinar, ela ensinou muita coisa. E minha mãe foi mãe sozinha, né? Minha mãe, ela teve 9 filhos vivos, né? 11 não deu certo, 2 não deu certo, né? Ela perdeu, mas foram 9 filhos vivos, né? Eu perdi meu irmão caçula, ele faleceu em 2013 para 2014, ele faleceu no último dia do ano, no dia 31 de 2013. Ele estava brincando numa praça lá em Itaquera, na Jacupêssego, que é perto da onde minha mãe mora, com eles. E aí teve um assalto, e aí o bandido foi assaltar, e tinha um policial, ele reagiu, trocaram um tiro, e aí uma das balas pegou no coração do meu irmão, ele morreu lá mesmo, praticamente, e aí no dia 31 de dezembro, e aí já fazem 7 anos já, se eu não me engano, já fazem 7 anos. E assim, a caçula agora, ele tinha acabado de fazer 11 anos, meu irmão. Ele fez dia 15 de dezembro e ele faleceu no dia 31 de dezembro. Um menino saudável, brincando, sabe assim? A gente tem muitas lembranças dele, assim. Hoje em dia a gente já entendeu melhor, né? O que aconteceu. Minha mãe não, minha mãe eu tenho certeza que não, porque vocês sabem que a mãe não, né, gente? Enfim, aí agora minha irmã caçula tem 21 anos, a Sara. E minha mãe criou todos sozinha. Na verdade, assim, quando a gente era criança, a gente começou a ajudar já dentro de casa, né? Então, assim, muito cedo a gente já começou a ajudar dentro de casa, né? A gente saía, ia olhar carro, ia fazer alguma coisa na feira, ia pedir para alguém para deixar limpar a casa pra gente ganhar algum dinheiro. Então, assim, a gente sempre ajudou da maneira que a gente podia, porque não tinha nenhum filho, nenhum de nós tinha pai, só tinha mãe. Minha mãe, por mais que ela trabalhasse, ela não dava conta. E eu lembro que teve uma época que ela trabalhava em 2 empregos. Ela era diarista, né? E durante um bom tempo, a gente tinha tudo assim que ela podia dar, né? Lacinho, roupa, ela mandava fazer, trazia as coisas pra gente, mas teve uma época que foi muito difícil, assim. Teve uma época que a gente se mudou e aí lá era muito difícil, passamos bastante dificuldade, tudo. Mas a gente aprendeu desde cedo a trabalhar e ajudar dentro de casa, né?
Então, assim, hoje, assim, eu vendo, assim, minha vida com a Júlia e com as crianças. A Júlia me ajuda muito. Quando eu vendia churros, a Júlia sempre foi trabalhar comigo, desde quando ela era pequenininha. Porque não tinha ninguém para ela ficar. Eu me sentia melhor quando ela ia comigo, porque eu tava vendo, eu tava ali cuidando dela. Então, eu preferia também, até hoje, eu prefiro que eles estejam comigo, ali junto comigo. Eu vendo ali o que tá acontecendo. Então, assim, é um pouco parecida, assim, a realidade, assim, que eu tive e que eu tô tendo com eles até o momento. Mas, assim, Oxi, a chave do carro tá ligada. Deixa eu desligar, porque senão pode descarregar a bateria, né? Então, assim, eu acho que hoje é mais difícil educar do que antigamente. Você vê, minha mãe, por ser mãe solteira, criar 9 filhos sozinha e a gente ter o respeito ali, ela impor o respeito e a gente obedecer. Hoje em dia tem a mãe e o pai, e é bem mais difícil porque os filhos estão mais querem ser mais donos de si, assim, eu vejo pelo Nicolas. A Júlia não, que a Júlia, ela pegou uma fase diferente, assim, ela é uma menina muito obediente, assim, por mais que ela faça as coisinhas dela errada, coisa de criança, eu chego, ela pegou minha maquiagem, passou na cara, depois pega o lencinho desse, tira tudo, esconde os lencinhos pra mim não ver, mas eu vejo depois. Essas coisas, assim, que eu acredito que seja até normal da idade dela, né? Mas, assim, ela é bem responsável, ela sabe que não pode, ela já sabe que não pode responder o professor de jeito maneira, que não pode responder um adulto, que tem que ser obediente, que tem que ter temor de Deus, ela acredita muito em Deus. Gente, vocês têm noção, ela ora a Deus. Ó, ontem mesmo a gente foi vender os brigadeiros e pra vocês verem, assim, a gente foi vender os brigadeiros, eu levei os dois. O Marcos tinha que ir lá no hospital para fazer o teste, né? Já vou falar com vocês. E aí eu levei o Nicolas e a Júlia. O Nicolas me deu muito trabalho, porque assim, ele queria ficar correndo, ele queria pular, ele queria sair, ele queria cobrar, ele queria vender, ele queria entregar meu cartãozinho. Então ele quer ajudar, mas assim, da maneira dele, ele é muito agitado. Tem muita energia, né? Por causa da idade dele, ele só tem 4 aninhos. E nessa idade é assim mesmo, né? Mas aí gente do céu, eu falei, você não vai comigo amanhã. E hoje, se o Marcos for ficar em casa, ele realmente não vai comigo. Já a Juliana já tá mais contida, já é comportada, entende mais. Mas assim, é muito complicado se a gente não ficar no pé ali, dizer não, não, ser firme, igual hoje mesmo. A Júlia queria ir na reunião comigo. Eu falei, não, você fica. Aí chegando lá, eu falei, né, pra Pro que ela queria ir na reunião. Ela falou, não, tem que deixar em casa. Aí ela tava falando sobre isso, sobre saber dizer não pra criança na hora certa, na hora que precisa, que é o pai e a mãe que mandam e tal. E a Júlia mesmo, ela fala, às vezes eu falo pra ela, não pode. E se precisar levar os tapas, leva. Porque, assim, eu fui criada dessa maneira, mas, assim, muita coisa que aconteceu comigo, eu não faço com ela, nem passo pra ela. Outras coisas, assim, que nem de ajudar logo cedo, ela já tá ajudando a gente, ela sai com a gente, ela saía pra vender churros, ela participa do que a gente faz, né? Aí ela me falou assim, falou assim pra mim, ela vai na igreja desde pequenininha, ela sabe, a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita muito em Deus. Aí a gente vendeu tudo, graças a Deus. Aí eu vim embora com ela, aí ela falou assim, mãe, eu pedi para Deus tocar no coração das pessoas, para as pessoas poder comprar, né? Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu. E graças a Deus que ela tá nesse caminho, que ela teme a Deus, que ela crê que existe um pai que nos criou, que nos pôs aqui, que aqui não é o fim, que daqui nós vamos morar com ele. Eu explico todas essas coisas, assim, na minha maneira, o que eu entendo, o que eu acho que vai ser melhor para ela entender, eu falo tudo. Questão de namorado também, eu falo pra ela já. Tudo que tem pra falar, eu falo. Ah, não pode. Vamos estudar primeiro, depois você pensa. Falo tudo o que eu acho que é certo, eu já falo pra ela. Porque assim, a gente não sabe, gente, até quando a gente vai ficar aqui. Tem muitos pais indo embora cedo aí. Então, assim, a gente tem que falar, já falei em outros vídeos também, a gente tem que ensinar como se não houvesse amanhã. Você não pode esperar, depois eu falo, depois eu faço. Não, tem que ser hoje, não pode perder a oportunidade, né? E de falar não também, de se precisar pôr de castigo, de se precisar brigar, você tem que brigar. Quantas vezes forem necessárias. O Nicolas mesmo, às vezes eu tô gravando o vídeo, eu já ensinei pra ele várias coisas, mas ele sempre volta. Aí na hora que eu tô gravando o vídeo, às vezes ele quer interromper, ele quer falar. Às vezes eu pauso o vídeo e falo, não pode, a mãe já falou pra você que não pode. Aí ele vai
uma hora ele vai aprender várias coisas, assim. Então, assim, a reunião de hoje envolveu política, né? Porque, querendo ou não, a gente, tudo, né? Tudo a gente vive a respeito da política, né? Eu não entendo muito de política pra mim tá falando, gente. É um assunto que me estressa bastante, que eu fico nervosa. E a gente pode mudar, mas todo mundo se reunir e pensar de uma forma que vai ser bom para todo mundo. Não pensar no partido que eu gosto dele e tem que ser o que eu gosto. Não, tem que ser o que vai ser bom para todo mundo. Se tá dando certo, se tá comprovando que tá fazendo certo, então vamos pensar. Não pensar no partido, porque eu gosto do partido e isso e aquilo. Não. O Marcos entende bastante de política. Eu não entendo. Eu também não gosto de falar muito. Mas assim, seria bom, né? Igual a professora estava falando sobre as verbas que foi recebida para mexer na escola, mas não houve mudanças que deveria ser. Mas por quê? Porque as pessoas não acompanham. Não vai lá buscar saber por que gastou nisso e não naquilo, por que não tem ainda o que as crianças precisam e tudo. E se todo mundo visse, realmente seria bem melhor, né, gente? Mas nessa vida corrida que a gente tem, e às vezes, muitas vezes a gente quer fazer e nada acontece, nada muda. Eu acho que por isso que tá desse jeito também. Mas a Júlia é o último ano lá. E acredito que o Nicolas vai estudar nessa escola. Espero que esteja melhor e que a gente possa fazer alguma coisa, né? Que venha melhorar para todo mundo, né? E é uma escola boa, uma estrutura boa, mas tá precisando de bastante reforma, bastante investimento, sabe? O que mais também? A gente vai pôr ela do lado de São Paulo, que é a escola onde a gente vota. Eu e o Marcos pensou em pôr ela numa escola do lado de Mauá, só que ela teria que ir de ônibus e voltar de ônibus. E é uma escola boa, que assim requer que a criança estude bastante, porque diz que dá bastante trabalho, essas coisas assim. Eu achei bom, né? Porque incentivar ela a estudar mais ainda, já que criança é para brincar e estudar, né? Então, só que ela teria que ir de ônibus sozinha. E eu e o Marcos viu que assim não é bom deixar ela ir sozinha agora. Ela não tem maturidade suficiente ainda, ela não tem nem tamanho suficiente para estar andando sozinha, né? Por mais que eu possa levar ela até o ponto, vamos supor que eu esteja em casa, mas sentar num banco sozinha, quem vai sentar do lado dela? Então assim, e a gente resolveu não deixar ela ir, por mais que seja uma escola boa. Aí tem a escola que é aqui embaixo, que é normal. Pedi referência para algumas pessoas e pelo que eu vi, assim, as pessoas gostam da escola. Então a gente vai deixá-la lá. Ela vai vir de peru escolar, né? Perua vai pegar na porta e vai levar. Mas assim, eu, eu tento não ir muito por esse lado, porque se não for a proteção de Deus, nada adianta, né, gente? Então tem que ser Deus na frente de tudo, né? E que Deus venha tomar conta dos nossos filhos, né? Porque hoje em dia é muito difícil. E por mais que você queira fazer o melhor, mas se não for Deus na nossa vida, gente, não adianta. Enfim, gente, eu tentei passar assim um pouquinho do que foi lá a reunião, né? Mas é o que eu já penso, né? Eu e o Marcos pensa. E a Júlia mesmo já sabe, às vezes acontece alguma coisa, ela, mãe, nossa, mãe, olha que tal pessoa fez. Olha, mãe, a mãe dela não fez nada. Olha, mãe, a mãe dela não fez nada. Então, assim, até tem umas situações que eu tava trabalhando na loja e eu tinha que fazer cartão de crédito. Falei pra vocês nos outros vídeos, né? Que eu tinha que abordar a pessoa e falar: olá, tudo bem? Já tem o cartão da loja, vamos fazer hoje, aproveita, você ganha 15% de desconto, tudo. E lá eu era paga para estar atrás das pessoas, eu era paga só para isso. E aí umas 3 vezes eu abordei mãe com filha, mulher. Aí numa faixa etária de 7 a 11 anos, mais ou menos. 3 vezes aconteceu. De eu estar falando com a mãe e aí a filha tomar a vez da mãe e falar assim: minha mãe não quer. Minha mãe não quer fazer o cartão, tá bom? Tipo assim, dá licença, sai daqui. E aí eu continuei falando, porque era meu trabalho, e tive que ignorar, né? Porque era criança ainda. Criança não tem que falar pelos pais. E aí, mas a mãe não fez nada, a mãe ficou quieta, não falou nada. Na verdade, nem precisava falar. A filha já tinha que saber que não pode se intrometer no assunto de adulto, por mais que seja incômodo, talvez, de
de uma pessoa estar ali insistindo para fazer o cartão, coisa que eu não era muito insistente, só falava, a pessoa não queria, eu já saía. Tinha outras meninas que era bem insistente, eu já não concordo, então não fazia isso. Fazia o que era para mim fazer, porque eu era paga para isso, mas se a pessoa não queria, eu falava, não, obrigada, eu já tenho, não tenho interesse, eu saía, falava, obrigada e boas compras. Mas assim, para mim, no meu ver, eu achava um absurdo ainda da mãe não falar nada e não corrigir. Por mais que de repente a criança tomou atitude própria, mesmo que a mãe não goste e a criança fez isso, a mãe tinha que corrigir na mesma hora, no meu ver. E falar, não, deixa que eu resolvo, você não se mete. Porque eu fui educada assim, eu não podia. Gente, imagina. E aí eu cheguei em casa e comentei algumas vezes. Aí a Júlia ficou horrorizada, assim, ela, nossa, a mãe dela não fez nada. Eu falei, não fez nada. Ela, nossa, mãe, se fosse eu, você nem sabe o que fazer comigo, né? Eu falei, para começar, você já sabe que não pode fazer isso. Então, assim, nem tem o que falar, né? Então, assim, eu acho que os pais veem muita coisa errada. De repente, eles até acham certo, não sei. Mas, assim, se a criança tá fazendo isso agora, ela vai pegar uma proporção maior, de uma coisa maior, e vai fazer isso lá na frente com essa mãe que não tomou uma atitude agora. De repente ela achou bom, ela achou incômodo que a pessoa está incomodando ela de fazer as compras e tudo, mas assim, lá na frente a criança pode fazer uma outra situação que por a mãe não corrigir agora, ela achar que é certo lá na frente. E aí se custar, de repente, custar uma coisa que não, né, perder alguma coisa, né, pela intromissão da criança, né. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô falando. E é muito complicado, assim. Criança sem educação, gente, não tem paciência com criança sem educação. O Nicolas mesmo eu tava vendendo os brigadeiros e aí ele pegou e tomou o dinheiro da mão da pessoa, na minha frente, assim. Aí eu falei com ele 3 vezes, ele fez 3 vezes. Aí eu chamei a atenção dele as 3 vezes na frente da pessoa e falei, não pode. Por último, eu dei um tapinha bem devagarzinho na bunda dele e falei, não pode fazer isso. Aí quando a pessoa foi embora, eu conversei com ele de novo e expliquei. Aí eu tava falando pro Marcos, né, que eu poderia deixar ele em casa e não levar ele para ele não fazer mais isso. Mas eu falei, não, eu vou levar e ele vai ter que aprender que não pode fazer isso, que ele tem que ficar quietinho do meu lado sem fazer isso. E aí é uma coisa, educação é assim, né? É persistência. Se tem criança que já aprende logo na primeira vez, né? Você fala não, tem criança que já obedece. Tem todo tipo, igual tem todo tipo de gente, tem todo tipo de criança também, né? Que é mini pessoas grandes, né? Então, assim, a gente tem que insistir, a gente não pode cansar. Não pode cansar e não pode desistir. Ah, eu quero ir pra rua. Ah, eu quero ir pra rua, eu vou e acabou. Não, você não vai, você vai ficar aqui. Você vai quando eu for. E eu sou bem brava. A Júlia fala assim: mãe, você é bem rígida, né? E às vezes eu me arrependo, às vezes eu falo assim: não, acho que eu peguei pesado, isso aqui não precisa, vou voltar atrás, né? E não deixo também dormir na casa de ninguém. Ah, mãe, deixa eu dormir na casa da minha amiga, não sei o que, não. Quando eu tiver idade, talvez eu deixe dormir aqui. Vamos ver quem é ainda. Eu só deixo dormir aqui em casa, por enquanto, a minha sobrinha. Minha sobrinha que tem a mesma idade dela e eu fico em cima, eu fico de olho. Porque nessa idade eles vê coisa no YouTube e você tem que ficar de olho, gente. Tem que marcação cerrada ali. É seu, não é? Deus te deu para você cuidar, não é? Então você tem que cuidar, você tem que fazer valer a pena. Eu mesmo não podia ter filho, eu e o Marcos. Graças a Deus, Deus abençoou, nós tivemos. Então, assim, eu sempre falo, Deus me deu, eu vou cuidar, é emprestado. Se Deus quiser levar, ele leva, mas é Deus. Ninguém põe a mão, só Deus. E assim, eu sou muito protetora também. Eu fico ali em cima, né? Tem situações que eu fico em cima também. Mas ela sabe, brincar na rua sozinha de jeito nenhum. Só quando eu tô perto. Já teve até gente que veio me falar que acha bonito, que sempre quando as crianças estão na rua, eu tinha até um banquinho, eu deixei lá fora. Eu esqueci de trazer pra ele, deixei lá fora. Então, assim, já teve até gente que falou que acha bonito o jeito que eu educo eles e tudo, que eu sempre tô perto, eles estão sempre junto comigo, e é assim mesmo, gente. Se não tá comigo, tá com o Marcos, ou com um ou com o outro. E a Júlia tem 10 anos, ela dormiu fora 2 vezes. Foi quando eu deixei ela na casa da minha irmã, e aí teve um problema no Rodoanel. Na época tinha muito assalto, e deu problema lá e ficou tarde. Era 1 hora da manhã já. Eu chegava tarde em casa, porque o trabalho era 1 hora e meia da minha casa. Então eu cheguei muito tarde e ia atrapalhar minha irmã. E minha irmã tinha que trabalhar, então eu falei, não, então deixa, amanhã eu pego ela.
Mas foram esses dois motivos. Das duas vezes foram assim, que não deu pra ir buscar ela. Mas normalmente eu não deixo dormir fora. Por quê? Sempre quando você deixa dormir fora ou ir pra casa de alguém, por mais que você conheça, sempre vai aprender alguma coisa que não deve. Que não deve, gente, é isso mesmo, que não deve. Pode pegar mau costume, porque assim, eles aprendem muito rápido e eles são muito perceptivos. Então, assim, eu sou muito rigorosa mesmo, não deixa e acabou. Quando eu fui ter o Nicolas, que eu tive bebê, aí ela queria muito ir dormir na casa da minha irmã. Só que nessas duas vezes que eu deixei ela na casa da minha irmã e não deu pra me buscar, teve um dia, ela tinha acho que 4 aninhos. Dessa vez ela pegou e falou assim pra mim: eu vou ficar na casa da não sei quem. Ela falou alguma forma assim, que ia ficar na casa de alguém. Eu falei: não, você não vai. Ela falou: mas naquele dia você deixou, por que hoje você não quer deixar? Ela falou mais ou menos assim, com um tomzinho assim. E aí eu já fiquei assim, né? Não foi nem que eu quis, mas aconteceu. E aí ela já usou esse tom comigo, eu falei: não, nunca mais. Aí quando eu fui ganhar neném, ainda me pediram, eu falei: não, ela vai ficar aqui. A minha sobrinha veio, dormir aqui, cuidou dela, porque o Marcos ia ter que no outro dia me ver e tudo, e não podia levar ela, né? Então, assim, eu já corto já o mal pela raiz. Claro que acontece coisas que a gente não prevê, que a gente erra, que a gente não é, né? Mas, assim, o que eu posso fazer e o que eu aprendi... Minha mãe também não deixava dormir fora. Minha mãe era bem rígida. Minha mãe sabia o horário que eu ia chegar do trabalho. Minha mãe controlava muito, assim, muito, muito, muito. E eu acho que não tá errada. Eu acho que a gente tem que dar liberdade sim, mas também ponderar, porque não pode ser muito permissivo. Ah, pode tudo só porque o mundo tá desse jeito. Hoje em dia não é mais assim, é sim. Vai ser sempre do mesmo jeito. Graças a Deus que eu fui criada de uma certa forma assim. Até hoje, minha mãe bebia, minha mãe fumava e nem por isso os filhos virou que não devia. Até podia, por muitas coisas que aconteceu, cada um podia ter seguido um caminho, ter se desviado, mas cada um ali teve sua história e cada um seguiu. São 9 filhos, gente. Aí tem 2 que moram com a minha mãe ainda, o resto tudo casou. Eu sou a terceira da minha mãe, eu casei com 18 anos. Falei pra Júlia, se ela quiser casar também, se ela quiser morar com 18 anos, casar, pode. Mas eu aconselho ela a estudar, né? Procurar ter uma situação financeira boa. Não ter filho cedo é o que a gente ensina, né, gente? A gente fez algumas coisas e eu falo pra ela: você não precisa copiar meus erros. A mãe errou bastante, mas você não precisa copiar meus erros. Eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito faculdade, mas eu não pensei em fazer. Se eu for fazer agora, vai ser depois que eles crescerem mais um pouquinho, porque agora não dá pra mim fazer faculdade e trabalhar e cuidar de criança. Vai ter que esperar um pouquinho. Se eu quiser depois, eu tenho outros planos, mas tem que falar tudo, né, gente? Porque as nossas experiências, elas têm que servir para os nossos filhos não errar o que a gente errou. Porque eu falo para ela: eu já errei, você vai querer errar também os erros que eu fiz? Tanto o amoroso, essas coisas. Eu não dei muito trabalho para minha mãe, tá parecendo até que eu dei muito trabalho, né? Mas não. Comecei a namorar com 16, depois ficou mais sério com 17, e aí eu casei com 18. Então, assim, eu falo pra ela: você pode. Eu falei 18 no começo. Aí depois ela lembrou que eu comecei a namorar com 16. Aí eu falei: você pode até namorar com 16, mas não é bom. Era melhor você esperar mais um pouco. Mas se você quiser, você pode. Mas aí a gente conversa mais lá na frente. Então, assim, teve uma época que eu e o Marcos vendia churros, que a gente vendia churros ali no Jardim. Como que é? A gente vendia churros ali em Santo André, Jardim do Estádio. Acho que vai ter gente. Guaraciaba, Jardim do Estádio ali. Aí tinha uma menina que tinha 11 anos, gente. 11 anos, ela tava grávida. Com 11 anos. E ela correndo lá no meio das crianças, grávida, com o barrigão já. O nome do filho dela ia ser Rian. Ih, gente, meu vídeo vai desligar agora porque a bateria já esgotou. Não sei quando vai desligar. Mas enfim, então assim, gente. Vamos cuidar dos nossos filhos. Nem que a gente tenha que ser chato. Uma hora eles vão entender que é pro bem deles. Eles vão ver que a gente não é tirano, que a gente não quer mandar. É pro bem deles, porque a gente já passou por isso. A gente sabe que não vai dar certo. Então, assim, criança tem que ter educação e criança tem que estar no lugar dela. Não tem que tomar a vez da mãe e do pai para responder um adulto.
igual eu falei pra vocês. Porque você já tá dando asa pra criança fazer coisa pior lá na frente, você já tá vendo já. Se você acha bonito isso, lá na frente você e o seu filho vai sofrer por essas atitudes de agora. Então, assim, repense o que você tá fazendo, porque ainda dá tempo, seu filho ainda é pequeno. Quando você diz não, não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você ama seu filho, que você está protegendo ele de muitas coisas. Entendeu? A mãe poderia ter falado: filha, deixa que eu falo. Olha, moça, eu não estou interessada agora, muito obrigada, tá bom? Só. Então, assim, vamos ver, né, o que está acontecendo com os nossos filhos, para depois não dizer assim: eu não criei ele assim, eu não percebi que ele era assim. Já é difícil já, devido à televisão, muita coisa que tá tendo. A televisão mostra muita coisa, então isso também fica de olho que seu filho assiste. No YouTube tem histórico, você pode acompanhar depois o que ele assistiu. Então, assim, fica de olho, né? Fica de olho porque é o seu bem mais precioso. O seu bem precioso não é o carro nem a casa, é seu filho. É a herança do Senhor. Então, assim, você tem que cuidar. Você é responsável por essa vida aí que você gerou com muito amor e aí você quer o bem dele. Então, você tem que cuidar. Tá bom, gente? Não vou falar mais. Já deu quase 30 minutos eu falando aqui. Quando eu começo a falar, não paro mais. Eu sou assim mesmo. Hoje eu vou sair para trabalhar. Vou vender meus. Eu fiz uva com chocolate granulado colorido por cima. Fiz beijinho e tem alguns brigadeiro. Aí eu vou sair para vender. A Júlia vai comigo. O Nicolas eu não sei se vai. Vamos ver, porque se ele pedir para ir, eu vou levar e vou dar essa chance para ele de novo, dele se corrigir e fazer certo hoje. Ali eu olhando o tempo todo. Eu vou de carro, eu vou ficar no mesmo lugar que ontem. E se der certo é bom para mim e pro Marcos, porque eu tô perto das crianças, eu tô vendo tudo, eu tô acompanhando e eu tenho chance de ganhar mais. Porque se eu estiver num lugar parado onde eu ganho um tanto que não tá dando para mim, eu nunca vou poder ganhar mais, porque eles não pagavam. Então, eu trabalhando por conta, eu tô com as crianças, tô cuidando deles, tô cuidando da casa, tô tendo uma chance de ganhar mais. Então, assim, pra mim é bem melhor. Gente, indica meus vídeos, por favor. Vai indicando meus vídeos para as outras pessoas, para o nosso canal crescer, tá bom? Eu quero que meu canal cresça bastante, que Deus venha abençoar. Eu tô sempre orando, a Júlia também. Como eu falei para vocês, ela já entende, já ela acredita em Deus, ela sabe que Deus é por nós. Por mais que a situação esteja difícil, não significa que Deus está longe da gente, é porque a gente tem que passar, a gente precisa aprender alguma coisa, né? Não é uma troca, né? Mas e eu tô sempre pedindo para as pessoas também o que eu posso falar, eu falo. Tô sempre pedindo para as pessoas se inscrever no meu canal, dar like, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Assim que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro ou a primeira a receber o vídeo. Então, assim, fiquem ligados aí no canal. Comente o que vocês achou. Conte alguma situação que aconteceu com vocês também, que vocês não achou certo. Porque, assim, gente, nós somos tudo igual, assim, a gente não tem que, não é querer ser melhor que ninguém, mas, assim, hoje em dia não, sempre teve, né? Desde quando eu sempre vi. Então, assim, minha mãe sempre falava, se você andar com porco, farelo, você vai comer. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem é. Então, sabe, assim, eu aposto que vocês ouviram também esses ditados. Minha mãe sempre, sempre, sempre falou. Então, assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, isso que eu tô falando pra vocês. Seu pai e sua mãe errou, você não tem que copiar o erro deles, você tem que, sabe, ir pra frente, não tem que copiar, tem que ser melhor, tem que fazer coisas boas, entendeu? Então, assim, eu passei muita dificuldade, assim, com a minha mãe, a maneira dela criar, minhas irmãs, tudo, tem muitas histórias, mas, assim, por outra parte, eu tenho muito orgulho dela, porque eu sempre pensei assim, minha mãe nunca deu a gente. Ela passou o que passou, mas ela nunca deu a gente. Ela teve vários erros que, assim, se excederam com a gente, mas Deus sabe do coração dela, a gente também sabe. Então, assim, a gente, por mais que a gente passou coisas com ela, nenhum desrespeita, nenhum levanta a voz com ela, todo mundo respeita.
Todo mundo cuida quando pode dar coisa pra ela, dá. Quando pode ajudar, ajuda. Dá conselho, briga, fala que tá errado. Eu mesmo, quantas vezes eu já falei, mãe, isso tá errado, isso não tá certo. Essa é a minha opinião, esse é meu jeito de falar. E graças a Deus eles entendem meu jeito de falar, sabe como eu sou. Minhas irmãs falam assim, cuidado, já vem o sermão já. Tipo assim, que é o meu jeito mesmo de falar. E eu não saberia ser de outro jeito, porque eu sou assim. Enfim, gente, vou encerrar por aqui que já ficou bem grande o vídeo. Pra quem gosta, eu gosto. Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo, tá bom? Vou entrar lá pra dentro de casa agora. Vou acordar eles que eu vou sair agora, daqui a pouco. Vou tomar café. Eu pensei em sair 10 horas, mas acabou passando. Vou sair até umas 11 horas pra ver se a gente toma um bom café da manhã pra aguentar e almoçar só quando eu chegar em casa. Como eu falei, eu fiz uva, não consegui comprar um morango. Então vai ser só uva mesmo, banhado no chocolate Nestlé que eu comprei e granulado colorido. E aí eu fiz uma sem granulado, porque vai que alguém não gosta, né? E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês e vou mostrar. Não sei se eu vou filmar na rua, mas eu vou filmar o que eu fiz, pelo menos. Vou garantir pelo menos isso, tá bom? Em outro vídeo, tá? Não nesse. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista, né? Meu desabafo aqui, porque, né, eu fui na reunião agora, eu falei, deixa eu falar um pouquinho sobre isso e a respeito de educação. Não sou expert não, tá, gente? Mas assim, eu tenho 2 filhos, então eu posso falar a minha experiência como mãe, né? Eu tenho 35 anos agora, minha filha tem 10 anos, ela vai fazer 11 anos já em fevereiro. O Nicolas vai fazer 5 anos no mês que vem, em nome de Jesus, os dois. Então, assim, eu tô falando minha experiência, o que eu vivi como filha e agora como mãe, né? Enfim, um beijo pra vocês, tá bom? Amem os pais, amem as mães, a gente deve respeito. Quem não nos respeita, a gente se afasta, porque tem pessoas que faz mal pra gente, tem pessoas que é tóxica, né? Então, por mais que a gente queira se dar bem com a pessoa não quer, a gente tem que se afastar, porque a pessoa tem opinião e vai ser sempre aquilo, só Deus pra mudar, mas assim, enfim, na maior parte das vezes a gente se dá bem com todo mundo, né? Um beijo pra vocês e até mais.